Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu precisei queimar tudo. A camiseta azul, a calça jeans, até a roupa de baixo. Fiz uma fogueira no quintal de casa usando um latão velho de tinta e fiquei ali olhando o fogo consumir o tecido até restar apenas uma pasta preta e fedorenta. O cheiro de poliéster derretido ficou grudado no meu nariz por dias, mas foi a única forma de conseguir dormir de novo. Meu nome é Rogério. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, na época em que minha mãe teve um problema sério na coluna. No desespero de filho vendo a mãe sofrer, fiz uma promessa: ir a pé até o santuário de Nossa Senhora da Penha, no interior de Minas Gerais. O erro começou bem antes da caminhada, na economia porca que fiz com o equipamento. Em vez de investir numa bota de trilha decente, comprei uma genérica numa loja de departamento. Daquelas que parecem resistentes na vitrine, mas são feitas de papelão prensado e cola barata. Tínhamos combinado de sair de madrugada para evitar o sol forte do meio-dia na estrada. Éramos 3, eu, minha irmã, Carla, a devota da família, e o Eduardo, meu primo, um sujeito grande que foi mais pela parceria e pela farra do que pela fé. Os primeiros 20 quilômetros foram tranquilos, só a conversa fiada e o barulho constante dos caminhões passando pela rodovia ao lado. Mas quando o sol começou a castigar o asfalto, senti o primeiro estalo no pé direito. Não foi dor, foi o som, um baque seco a cada passo. Olhei para baixo e vi que a sola da bota tinha descolado no calcanhar. A cada passada, a borracha abria como uma boca e batia no chão. Tentei ignorar, mas aquilo quebrou meu ritmo. Eu precisava arrastar o pé para a sola não dobrar, e isso começou a forçar a canela. O Eduardo, claro, fez piada no começo, dizendo que eu estava batendo castanhola com o pé, mas depois de quase 1 hora ouvindo aquele barulho irritante e repetitivo, ninguém mais ria. Começamos a atrasar. Outros grupos de romeiros, famílias grandes com carros de apoio e coletes reflexivos, passavam por nós e sumiam no horizonte. A Carla ficou preocupada com o horário. Disse que naquele ritmo chegaríamos à cidade de apoio só de madrugada, sem lugar para dormir. Foi então que o Eduardo apontou para uma entrada de terra batida à direita, um desvio que cortava por dentro de uma área de mata fechada. Chamavam aquele trecho de Caminho da Pedra Velha. Diziam que economizavam os 8 quilômetros de curva de asfalto, mas quase ninguém usava mais porque o terreno era ruim. Minha perna já formigava de tanto compensar a bota quebrada. Eu só queria chegar logo. Convenci a Carla de que seria mais rápido. Saímos do acostamento seguro e entramos na sombra das árvores, deixando o barulho dos carros para trás. Se eu soubesse, teria voltado descalço pelo asfalto quente. Assim que dobramos a primeira curva e as árvores fecharam o teto sobre a estrada de terra, o ar mudou. O clima pesou. A luz caiu pela metade, assumindo um tom cinza esverdeado que enganava os olhos. O barulho da rodovia virou um zumbido distante e logo desapareceu. O problema é que nada entrou no lugar daquele som. Não havia cigarra, não havia pássaro, nem o ruído do vento nas folhas. O único som era o da minha bota. Na terra batida, o estalo seco virou algo fofo e estranho, como se eu chutasse lama a cada passo. O tapa da borracha ecoava entre as árvores de um jeito que me deixava nervoso, como se eu estivesse avisando a mata inteira da nossa presença. O cheiro também mudou. Não era cheiro de floresta limpa, era cheiro de mato azedo, de folhas que caíram, molharam e apodreceram à sombra por meses. Um cheiro que embrulhava o estômago. Depois de um tempo, a Carla parou para beber água. Aproveitei para tentar amarrar a sola da bota com um pedaço de barbante que levava na mochila. Não adiantou nada. O barbante arrebentou depois de 10 passos. Foi nessa parada que notamos algo estranho. Em Romaria, sempre há sinais de quem passou antes: garrafa plástica, papel de bala, marcas de pneu. Ali, o chão estava limpo demais. A terra parecia intocada. O Eduardo estava ofegante, gordo, fumante. O esforço da subida cobrava seu preço. A respiração dele era um chiado úmido e alto, competindo com o bater da minha bota. A Carla comentou, sem nos olhar, que não tinha visto nenhuma fita de sinalização nas árvores.
Normalmente a organização amarra fitas coloridas para guiar o caminho. Ali não havia nada, só troncos escuros, cipós e mato fechado. Eu disse para apertarmos o passo que logo encontraríamos alguém, mas por dentro já calculava quanto tempo levaríamos para voltar. Não era pânico ainda, era a sensação incômoda de termos entrado num lugar onde não éramos bem-vindos. A luz do dia já morria, filtrada pelas folhas. Precisamos acender as lanternas. Foi a luz dela que varreu o chão e travou em algo branco no meio da terra escura. Espera, ela disse, com a voz trêmula. Era um bolo de papel higiênico empapado, ressecado, formando uma crosta marrom e preta. Ao redor, a terra estava toda remexida. Não parecia rastro de animal, mas de gente. O mato estava quebrado num círculo largo, como se tivesse havido uma briga violenta ali. Cheguei mais perto, tentando não pisar em nada. Havia marcas profundas na terra, riscos paralelos que lembravam dedos sendo arrastados com força. O cheiro era insuportável. O azedo do mato podre se misturava com um odor químico de borracha velha ou plástico queimado. "Isso é sangue?" o Eduardo perguntou, apontando para manchas escuras numa pedra. "Para com isso", cortei rápido. "Deve ser graxa, resto de comida. Alguém acampou aqui. Vamos seguir." Tentei sair dali, mas a pressa me traiu. A sola solta da bota enroscou numa raiz. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos, bem na borda da terra remexida. O impacto terminou de rasgar a sola. Sentei ali mesmo, xingando baixo, e improvisei uma cirurgia. Peguei um pedaço de arame que levava para a barraca e enrolei em volta da bota, prendendo a sola com força bruta. Enquanto apertava o nó, minhas mãos tremiam. O silêncio pressionava os ombros. Carla e Eduardo ficaram em pé, iluminando em volta, sem dizer nada. Só o chiado da respiração dele quebrava o vazio. Foi daquele ângulo, ajoelhado no chão, que eu vi. Escondido atrás de uma moita de samambaias, a uns 5 metros, algo estava ali. Não consegui gritar. A garganta travou. Apenas apontei, pedindo num sussurro para Carla virar a lanterna. Quando a luz bateu, o Eduardo deu um passo para trás, quebrando um galho seco. A gente não tirava os olhos daquilo. Eram 3 corpos. Não pareciam recentes nem antigos demais. Estavam ressecados, a pele colada ao osso, marrom e dura, como carne esquecida ao sol. Não havia moscas, nem cheiro de podridão. Estavam amontoados, abraçados aos próprios joelhos, como se tivessem morrido de medo. Um deles vestia uma camiseta azul marinho, a mesma da minha. No peito ainda dava para ler a estampa da basílica e a frase "Fé que move, pernas que alcançam, 2021". O segundo corpo tinha o cabelo longo, preso num rabo de cavalo frouxo, igual ao da Carla. O terceiro usava uma calça jeans com um rasgo no pulso traseiro, o mesmo rasgo que eu fiz no portão de casa dias antes. Quando virei o corpo e encontrei no pulso um celular idêntico ao meu, com a tela quebrada no mesmo canto, a lógica simplesmente acabou. Naquele momento eu soube. Não encontramos corpos. Tínhamos encontrado a nós mesmos. Não corremos, apenas nos afastamos, andando, enquanto o som da minha bota marcava cada passo, como uma conta regressiva. Horas depois, surgimos no meio da cidade, sob a luz dos postes, entre pessoas vivas, cheiro de fritura. Para todos, éramos apenas romeiros cansados. Mas antes que pudéssemos respirar aliviados, uma senhora se aproximou. Baixinha, lenço na cabeça, velas nas mãos. O cheiro dela era de terra úmida, o mesmo cheiro da clareira. Ela olhou para nós com pena e disse: "A fé leva a alma até onde promete, mas o corpo de vocês parou de andar faz tempo lá no atalho velho." Nunca entramos no santuário. Hoje, 3 anos depois, levo uma vida normal. Trabalho, pago contas, sigo em frente. Mas às vezes, quando a casa está muito silenciosa, sinto o cheiro de mato azedo surgir do nada. E evito olhar muito fundo nos meus próprios olhos no espelho. Tenho medo de reconhecer lá no fundo aquele corpo seco de camiseta azul, ainda esperando eu perceber que nunca saí de lá. Meu nome é Célio. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, numa época em que eu estava rodando de aplicativo e o motor do carro fundiu, me deixando a pé com uma dívida enorme na retífica e o nome prestes a ir para protesto.
Eu estava naquela fase de aceitar qualquer bico. Foi então que minha mãe, a dona Helena, veio com uma proposta. Ela sempre foi dessas mulheres de promessa firme. Todo ano, no feriado da padroeira, ela ia até a beira da rodovia distribuir café e sopa para os romeiros que vão a pé até o santuário. Uma caminhada de dias, sofrida, mas ela já não tinha idade nem coluna para carregar os panelões sozinha. O dinheiro vinha da dona Sônia, ex-patroa dela, que morava num condomínio fechado. Sônia cobria o mercado, as garrafas de água e ainda dava um extra pelo serviço da minha mãe. Dessa vez, Helena me ofereceu R$ 300 do valor dela para eu ser motorista e carregador naquela noite. Aceitei na hora. O problema começou ao carregar o carro dela, um Fiat Palio velho. O pistão da tampa do porta-malas tinha estourado e tivemos que improvisar com uma corda elástica. Aquilo limitava meus movimentos a noite inteira. Pegamos a estrada, já passava das 21 horas. Para quem não conhece, a rodovia dos Bandeirantes não dorme. Minha mãe indicou um ponto com acostamento mais largo, um trecho de grama batida no meio de uma reta. Perigoso. Quando desliguei o motor, notei a violência do barulho. Cada carreta que passava criava um vácuo brutal balançando o carro parado. O chão tremia. Começamos a montar a banca. E então começou o meu inferno com aquela maldita tampa. A corda elástica soltou na primeira tentativa. Como não havia onde prender direito, fiquei como escora humana, em pé atrás do carro, servindo café e água com a quina da tampa apoiada no ombro ou na cabeça. Desconfortável, dolorido, visão limitada. Minha mãe acendeu velas grossas de citronela. O cheiro da parafina barata brigava com o cheiro do asfalto. Nas primeiras horas, o movimento era intenso. Passavam grupos grandes, famílias inteiras. Era uma bagunça organizada. Eu servia café no automático, lidando com a tampa do porta-malas. O pavor não existia ali, era só trabalho. Lá pelas 13h30 da manhã, o fluxo de carros deu uma trégua. A neblina baixa começou a abafar o som. O frio virou gelado de verdade. A festa dos romeiros terminou. Quem passava agora eram os solitários, um ou outro gato pingado caminhando em ritmo mecânico. E foi nesse momento que o som mudou. Sem o rugido constante dos motores, o que restava era um ruído rítmico vindo da escuridão. Chinelos ou tênis gastos arrastando no cascalho e na terra seca do acostamento. O som era áspero, contínuo, raspado. Eu já estava exausto. O peso da tampa no ombro criou dormência no braço. Minha mãe, sentada num banquinho, parou de oferecer café em voz alta. Ficou quieta, segurando o terço. Então ouviu arrastar de novo. Mas dessa vez diferente, mais lento, falhado, um chiado longo na terra, pausa, outro chiado. Levantei o olhar, forçando a vista contra a escuridão. Demorou para a figura se destacar do preto do pasto e ganhar forma. Era um rapaz. Pela silhueta parecia jovem, vestia camiseta de time de várzea desbotada e bermuda jeans larga. Mas sua postura era errada. Caminhava curvado, braços soltos, balançando sem ritmo. Ajeitei a tampa na nuca e preparei um copo de café com leite doce. Quando ele entrou no círculo de luz fraca das velas, estiquei o braço para oferecer. Então ele levantou o rosto. Eu gelei. A mão que segurava o copo parou no ar. A pele do rosto dele era acinzentada, fosca, sem brilho. A boca entreaberta, lábios secos, rachados e fundos. Não havia saliva. Ele parou à minha frente, mas não me olhou. Os olhos abertos, mas o foco parecia atravessar minha cabeça. E veio o cheiro. Não suor. Cheiro abafado, seco, como roupa que ficou 20 anos dentro de um baú de madeira fechado. Um nó no estômago. Mesmo assim, o hábito falou mais alto. Tentei falar, mas a voz saiu arranhada. Café, parceiro, tá quente. Ele não respondeu. Estendi o copo para a mão dele. Os dedos eram duros, rígidos, gelados. O copo encostou, caiu e o café quente espirrou no chão e nos pés dele. Ele não recuou, não olhou para baixo, não fez som algum. Foi então que entendi. O medo não veio como susto, mas como fraqueza nas pernas. A tampa do porta-malas pesava 1 tonelada. Eu estava a meio metro de algo que parecia humano, mas não reagia como gente. Minha mãe reagiu. Helena levantou-se rápido.
Não olhou para o rosto dele, apenas para os pés, onde o café ainda fumegava, e depois para o peito, onde a camiseta nem subia nem descia. Ela segurou meu braço e me puxou para trás dela. Célio, disse firme, baixo, não insiste. A água não mata a sede de quem já passou. Ela se virou para a figura, fez o sinal da cruz e começou a sussurrar. Segue teu rumo, filho. A promessa acabou. A estrada já te levou. Vai com Deus e deixa-os vivos. No instante em que terminou, um caminhão passou na pista oposta, jogando um faixo de luz alto sobre o acostamento. Por um segundo, a luz me cegou. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. Não correu, simplesmente desapareceu. Fiquei imóvel. Minha mãe voltou ao banquinho. Tem gente que morre na estrada e não sabe, Célio, disse. Eles continuam andando. A promessa prende eles aqui. Acham que ainda falta pouco, mas esse pouco nunca termina. Cerca de 1 hora depois, apareceu outro par. Um casal de mãos dadas, passo arrastado. Passaram a meio metro da nossa mesa. Vi a poeira da estrada cobrindo os cílios da moça, a aliança frouxa no dedo do homem. Olhar fixo na curva da estrada. Não olharam para a gente, não olharam para o café. Não ofereci água, segurei firme a tampa do porta-malas e testemunhei. Minha mãe baixou a cabeça e murmurou aquele amém dolorido. Eles passaram, sumindo na neblina da manhã. Voltei para casa naquela manhã com os R$300 no bolso e uma sensação de que envelheci 10 anos em uma noite. Paguei a retífica, peguei meu carro, a vida seguiu. Faz 3 anos que isso aconteceu. Desde então não falto nenhum ano. Todo o feriado da padroeira estou lá. O carro da minha mãe já foi trocado. O porta-malas funciona. Mas continuo indo. Não pela fé na santa. Vou porque sei que a estrada está cheia. Vou porque se não estivermos ali naquele quilômetro específico, acendendo velas fedidas de citronela e rezando, eles vão andar em círculos no acostamento para sempre. Tornei-me, sem querer, um vigia de almas da rodovia dos Bandeirantes. E toda vez que ouço chinelo arrastando no escuro, não sinto medo. Sinto pena. Rezo para que desta vez eles consigam parar de andar. Meu nome é Renato. Quando a gente precisa de mais, acaba ignorando o instinto. Sente o estômago embrulhar, percebe que o ambiente não é seguro, mas olha para a carteira vazia e engole o aviso seco. Isso aconteceu há uns 5 anos, numa época em que eu tentava sair do buraco trabalhando como entregador e fazendo bico de pedreiro. Precisávamos sair às pressas da casa anterior. A única opção cabível no nosso orçamento era um puxadinho num bairro afastado, onde o asfalto ainda não tinha chegado. Era uma construção estranha, feita aos pedaços. O lugar tinha um cheiro forte que nunca ia embora. Não era mofo, era cheiro agarrado nas paredes, de cal misturado com cimento úmido, aquele cheiro gelado de obra nova. O que realmente era esquisito era o jeito como a casa foi feita. A sala era desproporcional, com janelas muito altas. Bem no meio da sala, dividindo o espaço, havia uma escada de concreto bruto, larga, sem corrimão, subia direto até o teto. Lá em cima, a escada terminava numa porta de ferro maciço, pintada de cinza descascado, trancada com um cadeado grosso, já marrom de ferrugem. A proprietária, Dona Marlene, era de poucas palavras. No dia que fechei o aluguel, ela foi bem específica. Parada na sala, apontou para o topo da escada e disse que alugávamos apenas o térreo, que o andar de cima era só uma laje batida, sem nada. Avisou para não subirmos lá de jeito nenhum, inventando que a estrutura não aguentava peso. Concordei na hora. Por aquele preço, eu dormiria até na varanda. Enquanto carregava a mudança, notei marcas no chão perto dos degraus. O piso estava arranhado, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali para cima. Ignorei. Na terceira noite, cheguei tarde e encontrei minha esposa, a Carla, acordada, sentada na beirada da cama. Ela falou baixo, dizendo que havia alguém lá em cima. Cansado, não dei muita bola. Tentei explicar. A casa era velha, qualquer gato ou passarinho fazia barulho. Mas o nervosismo dela passou para mim. Ficamos no escuro e foi então que eu ouvi pela primeira vez. Não era barulho de telha, vinha direto do teto. Um som seco, áspero. Parecia alguém passando a unha ou algo duro contra o cimento. Um ruído rítmico, que mudou depois. Agora parecia um arrastar leve, como se alguém tateasse o chão no escuro.
Tentei me convencer de que era um galho ou um rato. O cansaço me venceu. O clima na casa ficou insuportável. Minha moto me deixou na mão numa quinta-feira chuvosa. Cheguei encharcado, com raiva, mas parei assim que vi a Carla. Ela estava na cozinha, encolhida embaixo da mesa, com as mãos sobre os ouvidos. Então, eu ouvi. Não era mais aquele raspado sutil. O barulho tinha ficado mais forte. Era som de peso, como se alguém estivesse arrastando móveis pesados lá em cima, direto no cimento. A casa vibrava. O som parou de repente. O silêncio voltou, mas era um silêncio de quem espreita. Então, veio a pior parte. Bem acima, houve uma risada. Não uma gargalhada, mas abafada, seca, curta, debochada, só para a gente ouvir. Aquilo me tirou do eixo. A risada se repetiu, seguida de 3 batidas fortes no chão. Era uma resposta. O que quer que estivesse lá em cima sabia que eu tinha chegado e estava me desafiando. O terror da Carla fez sentido na hora, mas em mim o medo virou fúria. Fui até a cozinha, peguei o martelo e uma chave de fenda. Pedi para a Carla se trancar no banheiro e subi a escada. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. O cheiro de umidade era insuportável. Parei diante da porta de ferro. O silêncio do outro lado era absoluto. Bati com o cabo do martelo na chapa de metal. Gritei alguma coisa. Ninguém respondeu. Com raiva, encaixei a chave de fenda no cadeado enferrujado e usei o martelo como alavanca. A ferrugem cedeu com um estalo alto e o cadeado caiu. Chutei a porta. Ela rangeu e se abriu para a escuridão. Eu já estava com o martelo levantado, mas o que encontrei me fez baixar o braço devagar. Não havia ninguém. Não era que o lugar estivesse vazio de móveis. Era só a laje aberta, sem paredes, exposta ao tempo. A chuva fina caía direto ali. Apontando a lanterna para todos os cantos, nada. O mais perturbador foi o chão. Eu tinha ouvido móveis sendo arrastados e batidas, mas a laje estava coberta por uma fina camada de limo e água da chuva. Nenhuma marca de sapato, nem rastro. Apenas a minha bota molhada deixava a impressão. Fiquei parado na chuva, impossível acreditar que aquele barulho saiu dali. Mas o riso, eu tinha certeza, veio daquele chão. Recuei, tranquei e desci. Naquela noite, sentei na frente da porta do banheiro, segurando o martelo até o sol nascer, tentando me convencer de que estava louco. Nos dias seguintes, mal tocamos no assunto. Coloquei um cadeado novo, passei uma tranca nova, engoli o fato de que não havia rastro algum lá em cima. Precisávamos da casa. Não tínhamos para onde ir. Uma semana se passou em silêncio tenso. Os barulhos pararam. Na sábado fomos a um churrasco na casa de um compadre, o Paulo. Foi bom sair. Ficamos até tarde, e quando voltamos, já passava da 1 da manhã. A rua estava deserta. Ao dobrarmos a esquina, a casa apareceu no fim da rua. A Carla apertou meu braço, fazendo-me parar. Olhei para onde ela olhou. Lá em cima, na beirada da laje, havia alguém. Primeiro achei que fosse um saco de lixo, mas a coisa se mexeu. Era uma figura debruçada para frente, olhando para baixo. Parecia uma mulher, mas as proporções estavam erradas. Braços longos demais, finos como gravetos, cabelo branco e ralo. Ninguém se debruça daquele jeito sem cair. Ela estava inclinada num ângulo impossível. Mesmo de longe, deu para ver que virou a cabeça em nossa direção. O movimento foi brusco, mecânico. Não vi olhos nem boca, mas tive certeza. Estava sorrindo. Não vi o sorriso, senti o deboche. A figura não desceu. Apenas recuou deslizando, movimento rápido, liso e silencioso, sumindo na escuridão da laje em segundos. A Carla começou a chorar baixinho. Tentei avançar, mas minhas pernas não obedeceram. Só o instinto me disse: aquela casa nunca foi nossa. Demos meia volta na rua e corremos para a casa do Paulo. Voltamos lá no dia seguinte, perto do meio-dia, só para pegar documentos e roupas. A casa parecia normal de dia, mas não tivemos coragem de entrar. Pedi para o Paulo entrar e pegar nossas coisas. Enquanto esperávamos, uns moleques que soltavam pipa pararam perto. Um deles olhou para mim e perguntou: "O tio mora na casa da bruxa do telhado?" Eu gelei. O outro completou rindo: "Todo mundo do bairro joga pedra nela de dia, mas de noite a regra é nunca olhar para cima, senão ela desce."
Não esperamos mais explicações. Quando o Paulo saiu com as sacolas, deixamos tudo para trás. Sofá, geladeira, fogão. Perdemos o pouco que tínhamos. O nome foi para o Serasa. A vida virou um inferno financeiro por 2 anos, mas saímos vivos. Até hoje, quando o dinheiro aperta e precisamos nos mudar, a Carla me olha e sei exatamente o que pensa. É melhor dormir num colchão no chão de qualquer lugar apertado do que ter um teto sobre a cabeça que já tem dono. E o dono daquele teto não era a gente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.